Bom, vamos ler novamente no livro de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 1, até o versículo 7. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsís, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsís, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsís, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia, um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, tormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Crianças, ficam atentas, que depois eu vou fazer perguntinhas, tá? Irmãos, aqui o meu tema da mensagem é a desobediência de Jonas. Eu fiz aqui uma pequena introdução antes de entrar na palavra. Que em casa eu perguntei a Deus assim: Deus, o que eu vou pregar? Hoje eu cuido das crianças. Eu não sei o que eu posso falar para a criança, porque também eu tenho que falar para a gente também, que a gente tem que aprender também, né? Não é só para a criança, mas também tem que ser para a gente também. E eu fui lá pesquisando. Aí eu vi o livro de Jonas. Falei, Jonas, cara? Falei, gente, o que tem, né, no livro de Jonas? Então ali eu vi o tema, a desobediência de Jonas. Eu falei, então eu posso pregar sobre a desobediência de Jonas. Tanto pode servir para crianças e tanto para a gente também, né? A gente tem que aprender também. E eu falei até com meu esposo, cara, eu não sou uma pregadora, né? Eu falei com ele, eu peço muito a Deus que, né, todos nós, a gente chegando aqui em cima, que a gente tem aquele frio na barriga, aquela tremedeira. Mas eu falei com Deus, Deus, tira toda a tremedeira, tira toda a timidez, porque, pelo que nós sabemos, pessoas tímidas não sobem para o céu, né? Então eu pedi a Deus que tirasse toda a timidez de dentro de mim. E eu vou contar uma pequena história, que eu lembro que minha mãe, ela, quando eu tinha na fase de uns 9, 10 anos, ela tinha pedido para mim lá na minha tia, para poder eu pegar uma panela para ela. Eu, como uma filha obediente, fui. Mas minha mãe não soube explicar o que eu tinha que pegar, né? Se eu tinha que pegar a panela com a tampa ou só
a panela. Fui eu na minha tia, pedi a panela. Quando eu cheguei, minha mãe falou umas palavras que me machucou muito. E daí eu só fui guardando o ódio da minha mãe. Casei, tive filho. E eu falei com Deus, Deus, eu não quero guardar mais esse ódio da minha mãe, por mais que ela errou, eu não quero ficar guardando essa mágoa da minha mãe. Tipo, eu fui uma filha obediente, eu fui lá e fiz o que ela pediu. Mas ela não soube explicar o que ela queria. Então eu fui, aí cheguei nela, falei, mãe, não sei se a senhora vai lembrar, mas eu estou pedindo perdão à senhora pela palavra que a senhora falou para mim, mas eu guardei no meu coração até hoje, entendeu? Eu tenho um rancor da senhora até hoje pela essa palavra que a senhora falou comigo. Aí ela pegou, começou a chorar, porque eu falei, irmão, se a gente não pedir perdão ao nosso próximo, Deus ele fica chateado com a gente, Deus ele fica triste. Então, tipo assim, eu tive que pedir perdão à minha mãe por ter acontecido isso. Por mais que eu fiz o certo, né? Por mais que eu tinha ido lá na minha tia, na obediência de ir lá na minha tia para poder pedir um negócio a ela, entendeu? E eu fui pedir perdão à minha mãe. Como Jonas. Jonas, aqui no livro, nós podemos ver que Deus ele pediu Jonas para que Jonas fosse lá para aquela cidade de Nínive, para poder levar da palavra de Deus para aquela cidade. O que Jonas fez? Jonas foi desobediente a Deus. Jonas, para não levar a palavra para aquela cidade, Jonas se escondeu. E pelo um pouco pedi meu esposo um pouco de entendimento, né? Que ele sabe um pouco mais do que eu. Eu fui perguntar a ele por que Jonas não quis ir naquela cidade levar a palavra de Deus para aquela cidade. Eu escrevi aqui, pelo que eu posso entender um pouco, que Jonas ele não queria ir para aquela cidade porque aquele povo era cruel e era inimigo de Israel. Então, por isso que Jonas não foi para aquela cidade levar do amor de Cristo para aquela cidade. Aí eu fico vendo, mas o que aquela cidade tem que a Jonas não foi? Porque Deus mandou Jonas ir lá, porque é negócio de malícia. Aquele povo, aqui ó, mostra, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Deus via que aquele povo, aqueles comportamentos daqueles povos, era um comportamento maligno, era um comportamento enganosos. Deus via no coração daquele povo que aquele povo estava se contaminando com coisas ruins. Então, para Deus não perder aquele povo, Deus pediu que Jonas fosse para aquela cidade para poder levar do amor de Cristo para aquela cidade. Muitas das vezes somos nós. Deus pede a gente para poder ir levar do amor de Cristo para pessoas que estão precisando, e às vezes a gente se esconde, às vezes a gente recua, a gente não quer ir. Então a gente vivemos na desobediência. Deus ele quer mais da gente. Deus quer que a gente vá levar a palavra dele para pessoas que estão precisando. Vai que a pessoa está precisando de uma palavra, Deus toca no teu coração. Vai lá, meu filho, até aquela pessoa e fala do meu amor para ela. E você não fala. E aí, como é que fica aquela pessoa? Entendeu? Então a gente devemos, quando Deus mandar a gente ir, a gente obedecer, não ficar na desobediência. E aqui, no texto que a gente vemos, que Jonas ele foi para a cidade de Tarsis e, né, aqueles homens, ele foi para a cidade de Tarsis e o Jonas foi para lá para baixo do barco, né, descansar.
e começou aquela grande tempestade, o mar enfurecido e Jonas lá descansando. Aí aqui aqueles homens começaram a clamar o nome de outros deuses, né? E eles não sabiam de nada o que estava acontecendo. Por que o mar estava daquele jeito, porque o vento estava daquele jeito. Então eles desceram lá para baixo e viram Jonas lá. Perguntaram para Jonas por que Jonas não estava clamando o Deus dele. Então Jonas pegou e falou da verdade que tinha acontecido, que ele estava na desobediência, que ele não obedeceu a ordem que Deus mandou ele levar para aquele povo daquela cidade, e por isso que o mar começou a ficar daquele jeito. Então, aí os homens daquele barco pediram a Deus, o Deus, né, o nosso Deus, perdão por fazer um sacrifício com Jonas, de lançar Jonas no mar, para que a tempestade pudesse parar. Então aí ele pediu perdão, né? O nosso Deus reconheceu, eles reconheceram que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que faz milagres. Então, pela desobediência de Jonas, Deus fez isso acontecer para que eles pudessem ver que nosso Deus, ele pode tudo. Eles pegaram, lançaram Jonas no mar e Jonas foi engolido por um grande peixe. Jonas, ele quando foi engolido pelo grande peixe, ele passou 3 dias e 3 noites. Aí vem o arrependimento, né? Quando Deus manda a gente fazer algo, a gente não faz, vem o arrependimento, né? Então Jonas, ele começou lá dentro da barriga daquele peixe, começou a clamar o nome de Deus, né? Com certeza ele pediu perdão a Deus pelo que ele fez, as coisas que Deus mandou, ele não foi. Então Deus fez aquele grande peixe cuspir ele. Eu separei 3 tópicos. O primeiro tópico, ele diz assim: devemos estar sempre à ordem de Deus. Aí eu pergunto para a igreja: nós estamos à ordem de Deus? Nós estamos à disposição de Deus? Quando Deus manda a gente fazer, a gente faz? Gente, eu estou falando essa palavra, mas não é só para os irmãos, é edificação para mim também, porque às vezes Deus, ele quer me usar e eu começo a ficar com medo, às vezes, tipo assim, vou ser usada e todo mundo vai começar a rir da minha cara, entendeu? Então eu recuo, entendeu? Então essa palavra é para edificação da minha vida também, não dos irmãos, mas também da minha vida. Então, quando Deus, ele nos mandar fazer, a gente sempre tem que estar à disposição de Deus. No segundo tópico, eu coloquei assim: não tem como se esconder da face de Deus. Pelo meu ver aqui, pelo meu entendimento, a gente às vezes se esconde da face de Deus, mas não tem como a gente se esconder, como foi com Jonas. Ele tentou se esconder da face de Deus, mas de Deus a gente pensa: vou fazer isso, vou fazer aquilo de errado, que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo que a gente faz. Deus sabe como é que vai ser nosso futuro. Deus sabe como é que vai ser as coisas dali para frente. Deus sabe, Deus vê tudo. Então a gente não devemos esconder as coisas de Deus, não devemos fazer as coisas erradas de Deus. O terceiro tópico, eu separei assim: nossa desobediência pode impedir Deus a se apresentar para outras pessoas. Realmente, se nós não deixarmos Deus nos usar, a gente está impedindo Deus usar a gente para poder falar para pessoas que precisam. Então a gente não devemos deixar, se trancar,
A gente devemos deixar Deus agir, Deus entrar na nossa vida e fazer o propósito que Deus tem na nossa vida para poder falar do amor dele para pessoas que precisam. Eu vou fazer umas perguntinhas para as crianças. Quem acertar vai ganhar um docinho, tá? Eu quero perguntar para as crianças de quem Jonas era filho. Natan acertou. Qual foi a ordem que Deus deu para Jonas? Isso aí, eita, Natan, eita, Júnior. Tu não estudou, não, Júnior? Por que Jonas desobedeceu a ordem de Deus? Isso é isso? Dá certo, Natan. Qual o meio de transporte que Jonas utilizou para fugir? Isso aí, Jonas. O que Jonas estava fazendo em meio à tempestade depois que desceu ao porão do navio? O que fizeram os marinheiros a fim que a tempestade se acalmasse? O que os marinheiros fizeram com Jonas para a tempestade se acalmar? É isso aí. Irmãos, graças a Deus, eu estou um pouquinho nervosa, estou um pouquinho tremendo, mas Deus, ele tem abençoado muito a minha vida. Pedi muito a Deus, fiz o propósito com Deus. Desde segunda-feira eu estou fazendo jejum. Falei, Deus, que nada me tire da graça. Mas parece que quando você está fazendo propósito com Deus, o adversário ele começa a se levantar para te cutucar, porque ele sabe que você está começando a buscar. Então eu fiz esse propósito com Deus. Eu falei com meu esposo que eu vou começar a buscar mais a palavra, a estudar mais para poder falar do amor de Cristo, porque a gente não devemos deixar a gente ficar parado na igreja, só vir para a igreja para ser uma pedra, né? Que nós devemos deixar Deus usar a gente devemos deixar Deus levar a gente para lugares que Deus sabe que lá a gente vai levar a palavra dele. E eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade que Deus tem me dado. Pelo pastor ter confiado em mim. Tá? Prometo que vou me dedicar mais à palavra. Na outra vez, né, Nilton? Não consegui nem falar direito, né? Que eu fui pega de surpresa, mas dessa vez eu estudei. Entendeu? Que é aqui, irmão, que eu deixo para meditação da igreja, que deixa Deus usar você, deixa Deus falar com você, seja obediente, não seja aquela pessoa que Deus fala, Deus, não vou fazer não, não falo com aquele fulano, não falo com aquele cicrano. Deixa Deus usar você, deixa Deus entrar no seu coração, tira esse coração de pedra. Tá? E vocês, crianças, obedeçam o pai e mãe de vocês, tá? Porque muitas das vezes os pais e a mãe de vocês falam coisa que às vezes a gente acha que é errado, mas é um aprendizado. Hoje eu estou aqui, se minha mãe e meu pai não me corrigissem, não falassem palavras para eu amadurecer, eu nem estaria aqui, nem estaria casada, nem teria com filho, mas graças a Deus que eu estou aqui, entendeu? Fui obediente ao meu pai e minha mãe, entendeu? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.